Olá, meus irmãos, mais uma vez aí com a graça de Deus, no nome de Jesus, estamos reunidos aí, dando continuidade Epístolas de Pedro, né? Hoje a gente vai ler 1 Pedro, capítulo 3, no nome de Jesus, o Messias, conforme a vontade dele, que não esteja nada aqui contra o evangelho dele, né? O que for aqui do homem, que nem saia. E no nome de Jesus, o Messias, que possamos prosseguir a nossa jornada de fé, mesmo aí com as nossas tribulações, né? Eu também estou enfermo um pouco, né? Estou melhorando. Um pouco ainda me recuperando, né? E até com um zumbido no ouvido, mas é as tribulações, né, meus irmãos? Eu vou falar pra você, tá fácil, incomoda pra caramba. Mas é Cristo que dá força e... né, eu tô falando aqui só pra quem tá passando pelo mesmo, né? Às vezes tem algum irmão aí também que tá passando pelo mesmo problema que eu, com a enfermidade. E... né, eu peguei um resfriado, não sei se é Covid, se é resfriado. Minha esposa provavelmente é Covid, minha esposa tava. E estamos aí com a graça de Deus, né? Ela teve os sintomas mais fortes, precisou de uma medicação mais forte. Eu não constatei o exemplo que estou me sentindo melhor, né? Apesar de estar no terceiro, quarto dia. E creio que, se Deus quiser, já passou, né? Só temos ainda talvez contaminando. Mas não é fácil, a gente passa por tribulação, a gente passa por medo, mas é Cristo que nos capacita, porque aqui não vai, irmão. Tá? 1 Pedro capítulo 3. Epístolas ao Santo Apóstolo. 1 Pedro capítulo 3. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho por sua conduta, sem você dizer nada, à medida que observa seu comportamento respeitoso e puro. A beleza de vocês não deve consistir em coisas externas, como penteados extravagantes, joias de ouro ou roupas. Em vez disso, deixe transparecer as características internas de seu coração, com a qualidade perecível de um espírito gentil e sereno aos olhos de Deus. Isso tem grande valor. Versículo 5. Era assim que as santas mulheres do passado, que depositavam sua esperança em Deus, costumavam adornar-se em submissão, cada uma a seu marido. Como Sara obedeceu a Abraão e o honrou como seu senhor. Vocês são filhas dela se fizerem o que é certo e não sucumbirem ao medo. Então, tem que botar isso, meus irmãos e irmãs. Essas coisas da carne. Eu posso ver mulher pelada, medo. São inimigos da nossa. Das nossas almas. Porque são obras mortas. São obras de Satanás, obras de morte. É isso que a gente tem que entender. Você é perdoado, você vai errar, sim, aí é que tá. Mas a gente não permanece no erro, não porque senão eu vou pro inferno, não, muito pelo contrário. Justamente é porque Jesus já te perdoou, não precisa ficar aí satisfazendo, a gente não precisa mais ser escravo. A gente não precisa mais, a morte não tem mais domínio sobre nós, meus irmãos. Então, a gente tem que, obras de vida, de Cristo, que Jesus preparou para nós andar. Vocês mulheres igualmente. Do mesmo modo, vocês, maridos, conduzam sua vida matrimonial com entendimento. Apesar de a mulher ser fisicamente mais fraca, vocês devem respeitá-la como coerdeira do dom da vida. Se não o fizerem, suas orações serão barradas. Finalmente, todos vocês têm uma única mente e sentimento. Amém? Amem como irmãos e sejam compassivos e humildes. Não paguem mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, paguem com uma bênção.
Porque para isso vocês foram chamados, para que possam receber uma bênção. Porque quem quiser amar a vida e ver bons dias, deve guardar sua língua do mal e seus lábios do engano. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz com insistência, porque o Senhor mantém seus olhos sobre os justos e seus ouvidos estão abertos às suas orações. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam coisas más. Aqui ele cita uma escritura, né? Ou de algum livro, mas provavelmente um livro judaico, mas eu creio que é do Antigo Testamento. Para vocês verem que o Antigo Testamento estava falando isso. Guarda a língua do mal, se afaste do engano, né? O justo, quem é o justo? Que vive pela fé. Não é que esse é o que pratica a justiça. Eu não sou digno de ti, eu não cumpro os 10 mandamentos, eu tenho pecado, não adianta ir no templo porque eu nunca vou deixar de ser quem eu sou. Tá entendendo? Então esse é o justo, que viverá pela fé, pela confiança em Cristo Jesus que o justifica. Ele é o justo, ele não é o justificador. Ele acredita no justificador. Esse é o justo. Versículo 13. Quem irá machucá-lo se vocês se tornarem zelosos do que é bom? Mas ainda que sofram por serem corretos, quão abençoados são. Além disso, não temam o que eles temem, nem se agitem. Tratem, porém, o Messias como santo, como Senhor no coração de vocês, enquanto permanecem preparados para dar uma resposta racional a todo o que lhes pedir explicação da esperança que há em vocês. Opa, voou tudo aqui. Que há em vocês. Contudo, com humildade e temor. Versículo 16. Mantenham a consciência limpa, de forma que ao falar de mal de vocês, os que buscam do bom comportamento procedente de sua união com o Messias sejam envergonhados. Pois se de fato Deus desejou que vocês sofram, é melhor que sofram por fazer o bem do que por praticar o mal. Porque o próprio Cristo morreu pelos pecados, de uma vez por todas, o justo por pessoas injustas, para poder levá-los a Deus. Ele foi morto na carne, mas trazido à vida pelo Espírito. E nessa forma ele foi e fez uma proclamação aos espíritos aprisionados. Aos que foram desobedientes havia muito nos dias de Noé, quando Deus esperou pacientemente enquanto a arca era construída, na qual poucas pessoas, especificamente 8, foram libertadas por meio da água. Isso também prefigura o que nos liberta agora, a água da imersão, que não é a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso da manutenção da boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus o Messias. Ele subiu ao céu, está à direita de Deus, com anjos, autoridades e poderes que lhe estão sujeitos. Esse capítulo 3 aqui, Paulo está exortando as mulheres no Senhor, né? Como elas deveriam viver. Vê que em nenhum momento, aqui ele está dizendo como eu deveria viver na igreja. Porque a nossa caminhada é no dia a dia, né, irmãos? E não é que a mulher tem que se sujeitar ao marido, no sentido, como foi falado já aqui também, que é o que o Espírito de Deus mostra. Ah, ele é meu marido, cala a boca, se ele te der um tapa na orelha, tu não denuncia ele. Não, que ele não está cumprindo o papel de marido. Não, mas você sabe que ele está ali. Ele foi a pessoa que Deus escolheu para ser o seu esposo, provedor do lar, ou ajudar a prover o lar. E nas coisas espirituais, Paulo está falando, nas coisas espirituais, do dia a dia, porque tudo é espiritual, meus irmãos. Se você está em Cristo, como você conduz a sua casa, conduz o trabalho, é espiritual, porque já não é mais morte, já não é mais que nem nesse mundo. Pô, que saco, pô. Não, pô, que benção, pô, eu tô doente, que benção, que legal. Igual uma criança, pega o termômetro, pô, cara, que legal. A gente deveria ser assim, mas aqui ó, a gente virou adulto arrogante. Pô, eu tenho que passar por isso. Pô, eu tenho que trabalhar para ter dinheiro. Entendeu, meus irmãos? Esse modo de viver é morte, faz mal para mim e para você. Não que nós não vamos talvez um dia enfrentar um câncer,
enfrentar uma doença terminal, mas seremos como? Nós sabemos que depois que nós passarmos por isso, tem um banquete preparado para nós, né? Tem Jesus lá. Vem, senta aqui. O Senhor estava lá na terra, oh meu Deus. Ou eu me afoguei lá no mar pescando, oh meu Deus. Eu levei um tiro, oh meu Deus. Eu fui estuprada, assassinada. Enquanto eu vinha da igreja para casa, oh meu Deus, aquele homem em cima de mim me sufocou e pum. Jesus chega, os anjos levam. Vem, minha querida. Onde é que está a morte? Vem, meu querido. Entende, meus irmãos? Essa é a nossa viva esperança de viver. Esse é o único anseio que a gente tem que ter, né? O anseio santo de encontrar com Cristo lá na ceia do Senhor. Então, meus irmãos, e Pedro cita ali, aí ele fala essa exortação para as esposas espiritualmente, mas também fala os maridos, né? Ó, vida maturina com entendimento, né? Porque ela aparentemente é mais fraca, né? Como também tem mulheres de 3 metros e o cara apanha também, né? Não, mas pois é, o casamento não fica para um bater no outro, tá entendendo, meu irmão? Isso aqui não tá nem cogitado aqui. É isso que é espiritualmente. Ó, respeitá-la como cordeira da vida. É como também ele já falou em outras cartas, né? Como Cristo trata nós, a igreja, a família dele. É como você trata a sua família, seus filhos, seus amigos. Servindo aí, churrasquinho, pô. Não, deixa aqui, pá, vamos. Aí por isso que exorta, o marido tá ali, ajuda ele. Pô, ele hoje não tá legal, ele, tá endividado, vai lá dar uma palavra. Daqui a um ano tu não vai lembrar mais disso. Tá entendendo? É isso, é o espiritual, não? Pois é, né, cara? Se fosse fazer aquela cagaçada, entendeu? É isso, meus irmãos. É isso. 1 Pedro capítulo 3. Que Deus os abençoe no nome de Jesus, o Messias. Que no nome vamos fazer uma oração, né? Por todos os santos que se encontram enfermos no mundo inteiro, em qualquer parte, né? Dos países, qualquer lugar. Todos. Os bilhões e bilhões aí, os bilhões e bilhões de habitantes da Terra aí, que no nome de Jesus, quem está enfrentando algo acima do que é capaz, que Deus mostre que é capaz de passar, que saiba que a sua vida não é de qualquer jeito, né? Que nós possamos saber que somos de Cristo Jesus, que nós possamos saber que nele habita realmente a vida e que a vida provém dele, e que no nome de Jesus, o Messias, os que forem para ser livrados vão ser livrados, os que não forem a sua hora serão libertados de toda enfermidade, e os que forem, mas que chegar a sua hora, saiba que não são, ou que já sabe, já tem diagnóstico, chegou a hora, saibam que a sua esperança não é vã no Senhor. Saiba que do outro lado Ele está te esperando, porque você não é perdedor, você é vencedor, mais que vencedor, naquele que te chamou, que te amou. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe e conforme a sua vontade que nos livre, né, de toda enfermidade, no nome de Jesus, tá? De todo livramento de morte, tá? Mas tem aqueles que o Senhor está chamando que é a hora mesmo de partir, né, meus irmãos? Então que Deus os abençoe, no nome de Jesus, que seja tranquila, pacífica e de alegria. Deus abençoe em nome de Jesus, o Messias. Amém.